Senhor, quero deixar mais uma vez uma palavra ao seu coração e encontra-se no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Aqui Tiago está falando da importância, do dever de resistirmos às paixões. E no versículo 7 ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existem alguns versículos aqui importantíssimos, nessa orientação de Tiago. Tiago foi irmão de Jesus. Esse aqui foi o Tiago que teve um papel muito importante, Alguns dizem que Pedro foi a figura principal em Jerusalém, mas na verdade quem assumiu depois, é claro que o livro de Atos dos Apóstolos mostra ali um período grande, e traz Pedro como uma das figuras principais, até porque ele tinha tido um treinamento específico para isso, e ele, junto depois com o apóstolo Paulo, acaba sendo os dois destaques maiores ali, de pessoas que fizeram a obra de Deus. Mas Tiago tem um papel importante, porque até no concílio, ali nós vemos a atuação dele, e historiadores acreditam que Tiago foi, depois que houve uma perseguição muito grande, Pedro sai de Jerusalém, e Tiago ele passa a ter essa função de pastor principal, se é que a gente pode assim dizer. Então ele tinha uma importância muito grande, apesar de não ter sido um dos 12, esse Tiago é irmão de Jesus, e ele escreve essa carta. E esse capítulo 4 ele é extremamente interessante, que ele fala aqui, de onde vêm as vossas guerras, pelejas, porventura não venha saber dos vossos deleites, Então ele vem falando aqui da necessidade da gente resistir todas essas paixões. E ele diz: cobiçais nada tem, sois invejosos, cobiçosos, isso aqui obras da carne. Então nós não podemos deixar nos dominar pela inveja, pela cobiça, e guerrear entre nós como os cristãos. Aí ele diz: pedir e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Aí ele vem falando, porque nem tudo que a gente pede está dentro da vontade de Deus, e nem tudo que a gente pede vai glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos pedir coisas que vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. É igual aqueles meninos birrentos que está pedindo um brinquedinho que vai quebrar, Aí ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque existiam alguns cristãos que agora estavam vivendo uma vida por exemplo, eles achavam que não era mais obrigado a viver uma vida em santidade, foi abolido, nós estamos na época da graça, então nós podemos pecar, fazer o que a gente quiser. E não é isso. A graça não anula a santificação, pelo contrário, quando nós fomos comprados, a graça só nos dá a oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus, mas a santificação é necessária. E aí ele continua dizendo, aqui no capítulo, no versículo 5, ele diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Então, não é em vão que diz que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo do Senhor tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Aí entra, esse versículo 7 que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos sempre estar sujeitos a Deus. Porque como nós sujeitamos a Deus? Obedecendo a palavra dele, crendo na palavra dele. E ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o pecado a gente deve fugir. Em Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,22, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, foge dos desejos da mocidade, segue a fé, a justiça, a caridade e a paz. Lá em Romanos 12,2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos que fugir, pensar diferente. Em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida,
não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Para o pecado a gente deve fugir, mas para com Satanás nós precisamos resisti-lo e ele vai fugir de nós. Mas quando nós sujeitamos a Deus, quando nós estamos em obediência à palavra de Deus e fazendo aquilo que agrada o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu para nós não entristecermos o Espírito Santo. Então é importante que nós vivamos em obediência. No versículo 8 diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Olha tanto que isso é forte. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Por quê? É importante que haja um arrependimento, que haja de fato, né, um arrependimento dos pecados, e que nós sejamos, né, tenhamos as nossas mãos limpas, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e nós precisamos sempre reconhecer a nossa condição, porque nós não somos salvos pela nossa santificação, pela nossa por obras, né? Mas sim pelo que Cristo fez por nós, e nós precisamos manter isso em mente. Aí versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então é importante que nós estejamos sempre humilhando diante de Deus e sujeitando a Deus, resistindo o diabo, ele vai fugir de nós. Por isso que nós precisamos estar sempre bem armados com as armas espirituais, como diz lá em Efésios 6:10, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, o cinto chamado verdade, né? Couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e que Deus nos dê, orando sempre, né? Todo instante, clamando ao Senhor, e assim nós vamos conseguir romper em fé. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.